Eu também queria saber da professora, porque teve essa questão da Assembleia, em que teve um grupo teve a divisão, né? Um grupo que não queria que os professores do interior, os votos dele contassem, a DUA queria. E eu queria saber, para a senhora e para você, André, essa decisão foi correta, foi justa, ela representou mesmo a classe? Começa com a senhora. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, né? A ferramenta greve, ela só é utilizada em última instância. Como eu mencionei anteriormente, houve várias tentativas de sentar à mesa com o MEC para negociar e esse retorno não aconteceu, né? E a greve, ela não é feita anualmente. Nós tivemos uma greve em 2005, só tivemos outra em 2012, né? E agora, essa retomada de pauta é justamente a consequência da falta de diálogo do governo. Então, veja bem, essa cisão que nós estamos vendo acontecer agora no seio do movimento, né? Ela não é provocada pelo sindicato em si. Ela é provocada pelas condições que estão postas, uma vez que muitas pessoas entendem que numa conjuntura como essa, há outros mecanismos, por exemplo, que é o da mobilização. Mas anterior à discussão do indicativo de greve, foi constituído um comando local de mobilização, que passou durante meses se reunindo, avaliando o contexto. Isso implicou em divulgação, convidamos, inclusive gostaríamos muito que os colegas que hoje estão se colocando contra a greve, nesses momentos do comando local de mobilização, tivessem se apresentado para aprofundar esse debate, para poder discutir realmente os problemas essenciais pelos quais a universidade passa hoje. Porque para ela trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a universidade não é só ensino, né? Ela precisa de recursos e esse corte significativo de 9 bilhões de reais decorrente do ajuste fiscal vai trazer consequências severas para o cotidiano da universidade, além daqueles que já estavam acontecendo, né? O que significa uma paralisação cada vez mais gradual de algumas atividades. E nesse contexto, a Assembleia dos Docentes, que foi o fórum de deliberação que deflagrou a greve, né, teve momentos de tensão que começaram dia 26. Dia 26 de maio, nós tivemos uma assembleia em que foi questionado o cômputo dos votos dos colegas das unidades fora do interior, que são professores da universidade, tanto quanto nós, aqui na sede, né, e cabe destacar que o nosso sindicato nacional, tanto antes quanto a DUA, nós trabalhamos com assembleias como fórum deliberativo e assembleias presenciais. Como os colegas fora da sede têm que realizar suas assembleias nos seus locais de trabalho, né, era óbvio que os votos deles tivessem que ser computados, né, porque a universidade, desde 2007, com a implantação do Reúne, ela tem uma estrutura multicamp, né? E nós não podemos deixar de reconhecer isso, mesmo que, do ponto de vista político, do que tinha sido como trajetória anteriormente, isso não fosse levado em consideração, hoje a realidade é outra, né? Então, o professor das unidades fora da sede sofrem até mais dos problemas que essa precarização tem causado ao longo do tempo. Então, os votos computados no interior são legítimos, né? Há uma confusão de informações, porque alguns professores que estão liderando esse movimento antigreve que está causando essa cisão, tem como princípio que, por exemplo, um plebiscito poderia ser feito. Só que plebiscito é uma consulta, não é ferramenta de deliberação. E isso é utilizado pelo outro sindicato, que é o PROIFES, que considera voto por procuração, voto via internet, plebiscito, práticas que nós não adotamos na DUA nem no Sindicato Nacional. André, você tem uma visão diferente, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, você analisando o regimento da DUA, a partir do seu artigo 10 até o seu artigo 13º, não precisa ser o maior jurista do mundo para ver. Esse regimento da DUA deixa bem claro que na Assembleia Geral, o voto é daqueles que estejam presentes e os ausentes vão ter que acatar a decisão da maioria. O que aconteceu foi que aqueles ausentes do interior, que também deveriam ter seu direito falado ali, mas que fizesse presente naquela Assembleia, e não da maneira autocrática, percebendo a derrota que o presidente da DUA fez, foi uma sequência de ilegalidade.
A ilegalidade começou quando nós mesmos no DCE, quando eu presido uma mesa num conselho de entidade base, tudo que a Assembleia propõe para mim, enquanto presidindo a mesa, eu boto para votação. Isso é democracia, isso é a realidade que tem que ser feita. E a senhora sabe, professora, que não foi a realidade daquela Assembleia da DUA. Aquela Assembleia, todos os professores, no primeiro momento, pediram o quê? O plebiscito. Também entendendo e até concordando um pouco com o seu ponto de vista, talvez não seria o mais adequado. Mas aí, novamente, foi solicitado à mesa lá da DUA que fosse posto em votação a inclusão desses votos, como foi mencionado pela professora, que nunca aconteceu. Nunca os professores do interior votaram na Assembleia Geral ali do campus UFAM, na capital. E no momento em que você vê que a greve não ia passar, existe manipulação e existe artimanhas autocráticas que ferem a democracia. A senhora concorda, professora, com essas informações? Não concordo, uma vez que os professores que atuam fora da sede, nos seus respectivos locais de trabalho, têm suas assembleias reconhecidas, porque as assembleias podem ser feitas nos seus locais de trabalho. Veja bem, se, por exemplo, a DUA convocasse, ela poderia, por conta da situação multicamp, convocar essa assembleia em Benjamin Constant. Os professores da sede e das outras unidades, daqui de Manaus, das outras unidades fora da sede, certamente não compareceriam por conta dos custos, das condições de estar presente naquele local. E quanto ao regimento da DUA, ele carece de atualização, assim como outras situações da universidade. Por exemplo, a estatuinte. O regimento da DUA diz em um momento sobre casos omissos. Essa atualização, o artigo 10º, versa justamente sobre isso, sobre que em casos omissos, como era esse caso da votação do interior, ele vai ser posto em votação pela Assembleia. Mas e o presidente da DUA, de maneira autocrática, novamente afirmando, não fez essa votação. Vamos tomar cuidado com os termos. Não é dentro, mesmo que seja caso omisso, não é prática histórica, local e nacional, realização de plebiscito. O plebiscito é uma consulta, não se aplica às condições de uma deflagração de greve, que é a deflagração para toda a categoria. Inclusive, eu gostaria de esclarecer que houve, na Assembleia que discutiu o indicativo de greve, a votação para que fossem acolhidos os votos dos professores não sindicalizados também à DUA, porque pelo regimento só votariam os professores sindicalizados. E se nessa Assembleia, por exemplo, só os sindicalizados fossem votar, grande parte dos votos contrários à greve eram de professores não sindicalizados. Mas seria uma greve de classe, seria uma greve sindical e não uma greve de classe. A mesma coisa se aplica aos colegas do interior. Os colegas do interior, eles não são professores de segunda categoria, eles são tão professores da UFAM quanto os que estão aqui na capital, assim como os alunos que estão também, alunos da universidade, estudando fora da sede, que fizeram seus processos de seleção verão para o interior, também são alunos da universidade e que deveriam também ser acolhidos pelo DCE. O DCE, por acaso, alguma vez já fez contato com algum dos alunos que estudam no interior? Já abrangeu essa categoria? Já ouviu, nesse momento da greve, o que os alunos do interior têm a dizer DRE Parintins, pelas condições de precariedade que se tem lá nessas unidades, né, em relação a laboratórios, falta de professores, bibliotecas, inclusive o campo de Benjamin Constant passou 2 meses sem água potável e teve que paralisar durante um tempo as atividades e não foi por conta de greve, né? Então, a gente tem que discernir nesse momento o que está acontecendo, né? O nosso alvo é o Ministério da Educação, esse corte exacerbado de verbas que atinge toda a perspectiva de qualquer melhoria no trabalho da universidade e que já tem feito ao longo do tempo, antes mesmo desse corte, alguns setores paralisarem as suas atividades, né? E o nosso foco é a discussão com o governo. Não é interesse do sindicato, que é uma entidade de defesa da categoria, provocar cisões ou mesmo colocar os professores uns contra os outros, porque terminada a greve, voltamos ao nosso trabalho, assumindo as nossas atividades normalmente como estávamos fazendo antes da greve, quando isso era possível.